Vamos lá. Então, eu sempre uso esses 2 primeiros minutos aí de live para a gente dar esse boa noite para todo mundo, eu daqui e logo logo você daí, e a gente, né, respeita algumas regrinhas básicas, Afonso, porque eu sou pré-candidato a prefeito de Itabuna, mas essas Sim, lives aqui não tem absolutamente nada a ver com isso. É um bate-papo de aprendizado, né, isso. com pessoas técnicas né, nas suas áreas. Hoje você vai falar comigo aí como é que seus amigos, você tem encarado essa pandemia, porque a gente só fica falando de comércio, de saúde, Isso. né? E acaba esquecendo dos jovens, que são os futuros até gestores dessa cidade, é o futuro do nosso país. Então a gente sempre tem que caminhar sempre junto com vocês, porque quando a gente foi jovem um dia, a gente queria também ser prestigiado dessa mesma forma. Então eu abro agora para você, dar o seu boa noite aí para seus amigos, e eu também tenho um carinho muito enorme, né, recebo um carinho muito enorme de um pessoal de fora, como por exemplo aí o Júlio Marco Sena, é uma fantástica pessoa que nos acompanha, né, e também é fã de carteirinha de Ayrton Senna. Então tem uma turma muito boa que me acompanha aí, mesmo não sendo de Itabuna, mesmo não sendo da Bahia, eles não perdem a live da gente, então eu fico muito honrado com a presença deles. Então, Fica meu boa feliz. noite vai para o nosso pessoal daqui, da cidade, assim como com esses meus amigos e irmãos do coração que aprendi a amá-los. Então, Afonso, por favor, se apresente aí para gente e vamos daqui a pouco começar o nosso bate-papo. Pronto. Bom, acho que boa parte dos que estão aqui me conhecem, né? E eu quero agradecer a presença de vocês, a presença dos amigos, das pessoas especiais, sempre motiva, né? Sempre faz com que a gente tenha aquele gás, assim, sabe? E eu quero dar as boas-vindas a vocês que não me conhecem, meu nome é Afonso, sou estudante do ensino médio, tenho 17 anos, e é isso. Muita coisa a É falar, né? isso aí, né? Bom, já que eu falei de Senna, te perguntar se você viu a Senna correr, claro que não, né? Tem 26 anos que Senna partiu e está num bom lugar, com certeza. Mas um pouco da história do Senna, o Emerson deve ter te falado alguma coisa, né? Ah, com certeza a gente vê, né? É muito falado, até hoje é muito lembrado, né? Com certeza meu pai curtiu muito aí. É, joguei, como eu te falei no bate-papo antes, joguei bola com o Emerson, principalmente ali naquele primeiro campo, né? Que hoje é a biblioteca lá na UESC. Ali tinha um campo de futebol. Depois que o campo passou lá para um outro lado, e todo sábado à tarde a gente se encontrava lá para jogar essa bolinha. Emerson gostava de ser centroavante, né? Ele teimava em tentar fazer um golzinho. Eu falei, Emerson, todo mundo faz um gol aqui, mas você não vai fazer não. Seu negócio é música. Mas jogava certinho, teu pai, viu? Tem que marcar depois uma bolinha aí pra deixar ele fazer esse gol, né? Pronto, para poder tirar essa foto, né? Para ele colocar no histórico dele. Vamos sim, vamos sim. Bem, evidentemente que é um assunto que não vai fugir nessas lives, nesses momentos, que inclusive foi até motivo pelo qual as lives cresceram bastante, né? Ficando em casa, a gente tem que buscar se comunicar, trocar Sim. ideias. E você, Emerson, com a tua família aí, cara, você, claro, está bem longe do grupo de risco, mas com seus pais, seus avós, como é que foi essa arrumação aí para você protegê-los e estar sempre ao lado deles aí? Bom, aqui em casa não mora ninguém do grupo de risco, mas a minha avó sempre está aqui e tudo, né? E o que eu digo é que Deus tem estado com a gente todos os dias, porque a minha mãe ela trabalha num setor um pouco perigoso, ela tem contato todo dia, né, com pessoas, resolvendo a questão de auxílio, etc. Né? E de lá para cá já tiveram várias pessoas, né, da mesma função que infelizmente Hum, adquiriram, se foram, né? E o Senhor tem protegido a infelizmente. cada dia a minha mãe, né? Uma coisa que eu falo é que a gente vence no joelho, né? A gente é sustentado na oração. E Graças a Deus. eu creio que é o que tem, sabe, a cada dia cuidado da gente, porque graças a Deus nada nos aconteceu, na nossa família não teve nem. Mas o cuidado que eu tenho aqui, o cuidado maior de todos,
Por conta que às vezes a minha avó vem para cá, né? De 15 em 15 dias a minha avó teve algumas doenças, né? E fora isso já é idosa, então ela é um grupo de risco, tem um cuidado especial quanto a ela, né? Teve um dia mesmo que, no início da pandemia, quando a gente não conhecia direito ainda, qualquer gripezinha a gente achava, tô de corona, né? E eu cheguei Ela é até a daqui de usar Itabuna ou máscara. ela é de fora? Não, é daqui mesmo. Sim. E eu cheguei até a usar máscara dentro de casa, pensando que estava com vírus que ia contaminar alguém, né? Mas, no geral, aqui, essa questão foi muito tranquila, né? Essa questão foi muito tranquila. Apesar da minha mãe trabalhar nesse ramo, que é um pouco perigoso, né? Tá tudo tranquilo. E para mim foi... Sua mãe é médica, enfermeira? Não, não, ela trabalha na caixa, mas Hum, tem contato com as pessoas, né? bancária. Isso. Isso. Eu sou ex-bancário também, trabalhei no Banco do Brasil e antes do Banco do Brasil trabalhei no Banorte, no Banco Econômico. Sei muito Sim. bem que o contato, até com dinheiro, com pessoas, é muito arriscado. E você viu, né, que apareceu um bom número de bancários infectados. Sim. Toda cautela é bem-vinda, né? E Sim, no aí, eu tenho início, uma pergunta cá embaixo que eu ia lhe fazer, vou aproveitar, sim. porque você já nos demonstrou que é um homem de fé, Amém. e, e vi que eu ia te perguntar justamente na parte da cultura, ia ser mais lá na frente, vou antecipar, com relação às baladas, mas como percebo que o seu segmento de balada é outro, né? De Para a igreja. glória de E, e, Deus. com, Isso. e essa adequação, como é que foi aí? Para poder Então, continuar? deixa eu dar um alô aqui para tia Marta. Fica à vontade. A Marta tá aí. Beijo, tia Marta. Se puder assistir com Mari aí, ela não tá conseguindo entrar. Deixa eu mandar aqui para ela. Mande sim. E até falo para você que essa live vai ficar gravada tanto aqui, né? No Instagram, como Sim, no nosso canal do YouTube, como todas as demais lives, onde eu tive o prazer de beber aí de muitas informações pronto. Você tinha perguntado a respeito do quê? com relação às Adaptação. suas adaptação com essas lives aí evangélicas. Qual é a tua religião? Eu sou evangélico, né? Eu congrego na Igreja Batista Esperança, aqui de Itabuna, né? E, bom, foi uma questão assim que no início pesou bastante, né? Porque eu sou uma pessoa muito afetiva. Quem tá aqui, que é meu amigo, sabe que eu gosto de estar junto, que eu gosto de abraçar, né? Então, para mim, no início, já tinham pessoas que ficavam assim, ainda não chega pra lá em mim, porque eu sou muito carinhoso, né? E eu lembro que foi tudo muito rápido, foi tudo muito rápido. Eu tava no, eu tive um culto no domingo e esse culto o pessoal já estava começando a falar de distanciamento, de não ficar mais beijando, né? Eu namoro, o tio da igreja até fez uma brincadeira que a gente não ia poder mais beijar, ia ter que ficar separado. E esse foi o último culto que eu fui, sem imaginar eu que seria o último, né, presencial, que eu estaria indo dessa temporada. Então, assim, logo a igreja já tinha cultos online, né? Então, só aconteceu da gente não ir mais para a igreja, né? Presencialmente, mas os cultos online já tinham, então a gente teve que se adaptar a essa nova realidade, né? Se eu te disser que é a mesma coisa, não, né? Não é a mesma coisa do que você tá lá em comum A com as troca de pessoas. energia presencial é Isso. muito mais forte. Mas a gente acostuma, né? Teve muita coisa que a gente teve que acostumar, que a gente teve que se adaptar. Os professores, por exemplo, acho que foi um dos maiores desafios, né? Se tiver algum professor aí na live, bem sabe, porque teve que reinventar tudo, reinventar conteúdo, a maneira de ensinar. Então, foi um desafio para todo mundo. E em questão da igreja, foi isso, né? Eu não demorei muito de adaptar, mas que é diferente é. E com certeza vocês têm o grupo também de auxílio, os ministérios Tem sim, que tem. Já promovem, sim. que, que promovem visitas, que promovem entrega de alguns bens alimentícios. Isso também modificou, né? Isso aí teve que ser de uma outra forma. Sim, sim. A igreja em si, ela sempre teve esse tipo de projeto de entregar, né, de ajudar as pessoas mais necessitadas, né? E É um agasalho, ainda mais nesse tempo, né, Afonso? isso, exatamente. Nesse tempo é um tempo em que, né, tem muito essa questão de distribuir sopa, agasalho, essas coisas, né? Acho que as igrejas no geral, Uhum. né? E eu não estou muito por dentro de como está sendo, mas eu acredito que ainda assim os irmãos têm
de alguma forma, né, com aquele distanciamento, com aqueles cuidados, máscara, acrílico, feita essas entregas, né? Eu acho que isso aí não mudou muito, né? Não pode parar, né? Tem que fazer realmente uma readaptação, mas dar E continuidade, Clarinha né? embaixo. Beijo, amiga, te amo, viu? É bom que você já está matando algumas saudades aí também, né, Afonso? São pessoas especiais, todo mundo está aqui, gente muito especial. Sheilinha que entrou É, aí também, Giovana. bom, e o pessoal pode fazer pergunta para a gente aí, né? Fica à Principalmente o vontade, convidado, né? O convidado está aqui para acrescentar. isso, né? A gente vai tentando organizar dessa forma aí. Bem, na parte da cultura que já ia te perguntar, você já deu uma pincelada com relação à educação. Então, com relação a essas aulas online, você tem dado sequência aí ao teu curso? Você estuda onde? Qual faculdade que você está fazendo? Na verdade, eu sou do ensino médio ainda, né? Eu estudo no Colégio Serme. A gente está no terceiro ano e, assim, foi um pouco complicado no início a questão de acordar, né? Porque a gente teve uma primeira semana. Vou aproveitar que Clarinha está aqui e vou falar. Clarinha, ela estuda em outro colégio e mora em outra cidade. Então a gente se vê pouco. E nesse dia a gente tinha ido se encontrar, numa sexta-feira, né? A gente nunca mais tinha se visto e foi numa sexta-feira. Eu não sei se você lembra, Clarinha, que você ainda chegou a falar para mim bem assim. É, eu estava hoje numa aula, o professor falou que provavelmente daqui a alguns dias vai ter que fechar os colégios. Mas isso não me entrou. Eu pensei que era exagero do professor, achei que não era bem assim, porque eu ainda não estava por dentro do que vinha acontecer. Eu lembro que isso foi numa sexta-feira. Aí no sábado eu fui para a igreja, já estava tendo escassez de álcool em gel na cidade, porque o povo estava tudo comprando álcool em gel. A minha namorada teve que levar um álcool em gelzinho para mim, emprestado, porque já tinha acabado o álcool em gel tudo. E eu lembro que passou, aí teve Acabado e o preço aumentado, né? Aproveitaram isso. e subir até preço. Exatamente, exorbitante, Sim. né? E aí teve o E domingo, aí? desse mesmo final de semana, teve o mesmo domingo que foi o último culto. E aí quando foi Que na você falou agora há segunda-feira, pouco. isso. Aí quando foi na segunda-feira eu fui para aula, né? E sem nem imaginar, né, que ia ter esse negócio realmente de fechar colégio. Eu só fui cair nessa real quando o povo começou a falar mais lá pro domingo. Aí eu fui segunda-feira para a escola, nada de grave ainda. Tinha chegado um caso, o primeiro caso foi em São Paulo, e aí nesse dia eu fiquei resfriado. Aí eu falei, bom, eu não sei o que está acontecendo, então no outro dia, na terça-feira, eu não vou para a escola. Eu falei com minha mãe concordou, né? E essa terça-feira foi a última aula que teve, né, presencial. Eu já não fui porque eu estava resfriado. Então, assim, numa sexta-feira foi quando E Clarinha estava me até com falou. a imunidade baixa, né? Você preocupado até em saber o que, é que você estava sentindo, mas por outro lado também, imunidade baixa, vai lá que fosse na aula e pegasse o vírus. Fez muito Exatamente, bem, parabéns. preocupado em passar para algumas pessoas também, né? E aí, Uhum. como eu te falei, eu soube numa sexta que tinha a possibilidade de colégio fechar e ainda não tinha acreditado. Aí quando foi na terça-feira, já mandaram um recado que não ia ter mais aula presencial. Então foi uma mudança muito rápida. E no início, não só o meu colégio, mas todos os colégios, né, ficaram preocupados. Poxa, como é que a gente vai fazer agora? Foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Eu lembro que em uma semana a gente tinha um caso, no outro já tinha 200 e tantos, foi um absurdo. Né? Acho que foi mais de 200 mil, sei lá. E aí, para os professores, o desafio foi maior ainda, porque muitos professores não têm esse domínio todo da tecnologia, né? E tiveram que começar a aprender. Uhum. Nesse tempo em que eles estiveram pensando como é que ia programar, a gente ficou uma semana só recebendo atividade sem aula, né? E aí eu acordava tarde, né? E aí passou essa semana que eu fiquei Normal. acordando tarde. Isso. Acordava tardão, dormia tarde, acordava tarde. E aí quando chegou na outra semana que eles notificaram que ia começar a ter aula pelo Zoom, né? Eu tive Uhum. muita dificuldade de acordar. Eu tinha ficado 1 a 2 semanas acordando tarde. Então, meu maior desafio foi Acostuma fácil, acostumei. né? Uma semaninha eu já acostumei. Meu amigo Matheus, amo você, meu amigo. Viu? E aí, o desafio maior foi acordar no início e dar conta de tanta atividade. Porque como não vai, tava perto de ter semana de teste, a semana de teste foi interrompida. Então eles começaram a avaliar a gente por atividades. Então vinha muita atividade. E eu fiquei um pouquinho assim, o que eu vou fazer com tanta atividade, né? A maioria, inclusive, eu não fiz, deixei para fazer no final da unidade. E isso foi bem complicado para mim, porque eu tive que correr. Acho que a maioria enfrentou esse problema. Todo mundo ficou acomodado, né? De alguma maneira.
E os desafios que eu tenho hoje, até hoje, é porque eu gosto de dormir tarde, né? E a aula é 8 horas da manhã. Presencial era 7, agora está um pouquinho melhor que é 8, mas ainda assim mexeu um pouquinho, né? E eu tenho um pouquinho de dificuldade, a Clarinha tá rindo aí da minha cara, mas eu tenho um Não, pouquinho de... segunda-feira as aulas vão voltar e você vai ter que acordar às 6h30, tá? Não, você é doido? Tem que me avisar isso aí com 15 dias de antecedência para eu poder me preparar. É que a gente pensou no início que era quase umas férias, né? Muita gente fala, olha, não é férias não, fica em casa, não vá pra rua, mas não é férias não. Exatamente. Tanto que aqui Até aqui na empresa também a gente teve que alterar os horários e acabou de trabalhando mais, e foi perceber isso depois, como você acabou de dizer aí, né? E teve tanta atividade que pensou que acumulou e não ia nem dar conta, mas estão conseguindo se arrumar. Então, quanto ao colégio, quem está aqui do meu colégio, acho que Giovana está aqui, sabe que o colégio, graças a Deus, brilhou, deu um show nisso, conseguiu organizar muito bem. Foi desafio para a gente, foi, né? Principalmente para eles. Mas hoje está tudo bem arrumadinho, hoje a gente não tem mais dificuldade. E tem muita gente dizendo, poxa, não estou aprendendo nada com EAD. Mas eu vou falar uma coisa aqui que algumas pessoas podem discordar de mim, mas eu acho muita falta de respeito uma pessoa chegar e falar não estou aprendendo nada com EAD, ensino à distância. Porque os professores, eles não pararam de trabalhar porque estão em casa. Estão trabalhando até mais, slide, né? Porque antes tinha aquela aula no Isso. slide. Exato. Como é que vai exibir o material. Então, uma coisa que eu falo, se prestar atenção, aprende. Uma dificuldade minha também é que, como as aulas eu assisto pelo celular, notificação me distrai, né? Qualquer coisinha em casa me distrai. Eu não aguento ver um sofá, uma cama que eu quero deitar para assistir a aula. Aí daqui a pouco eu cochilo, já acordo, já a aula já acabou, tá lá. Então, assim, o desafio maior para mim está sendo a questão do sono. A concentração, né? Você está querendo falar. Concentração e do sono também. Né? São duas coisas que estão ainda pegando um pouco. Mas, no geral, acho que grande parte já acostumou. Tem que se adaptar. E com relação, então, ao ano letivo, sua escola não corre risco de perdê-lo, né? Não. Os colégios particulares que conseguiram aí, acho que todos os particulares, não sei se todos, mas acho que boa parte conseguiu arrumar, né? A minha opinião é que deveria, não digo que chega a ser a minha opinião, mas eu gostaria bastante, sabe, de que o ano fosse cancelado, que começasse tudo ano que vem. Mas ia ser muito prejuízo para os colégios, ia ser muito prejuízo, o colégio ia ter que arrumar espaço, porque ia entrar outra turma e a gente ia ficar lá no colégio. Então eu não acho que tenha risco de perder, né, da gente ter que começar tudo de novo. Mas eu acredito que vá prolongar um pouquinho mais, né? O Enem vai ser em janeiro, acho que as aulas devem acabar por aí, janeiro, né, dezembro. Fevereiro. Evidentemente que o ensino municipal e o estadual sofre bem mais do que o particular. Você tem ouvido falar muito nisso aí? O que é que você conseguiu colher com relação a isso? Não é uma coisa que eu tenha ouvido muito, né? Mas é algo que me incomoda bastante, porque eu acho que fica muito desigual, né? Uns terem o acesso e outros não, né? Isso é algo que me incomoda, é algo que me deixa... mexe comigo, sabe? Porque tudo que eu queria é que todo mundo tivesse a mesma oportunidade de estar tendo as aulas, né? De estar tendo as provas. Até prova a gente teve, né? A gente teve formulários para preencher de provas, teve recuperação, inclusive. Até as redações a gente mandou tudo pelo celular. Mas, infelizmente, eles não estão tendo a mesma oportunidade. E isso é algo que me machuca, de alguma forma, porque eu queria ver todo mundo crescendo junto, sabe? E algo que incomodou também foi a data do Enem. Eu achei muito precipitado. Eu achei que dava para ter, sabe, colocado pelo menos em maio, né? Eu achei desrespeitoso com o estudante ter colocado em janeiro. E quando você fala do acesso, é justamente o acesso à internet, né? Ninguém nem tem nem um celular, ou um tablet, ou um computador, e muito menos a internet. Eu estou falando aí da rede municipal de ensino, e a gente sente muito, porque realmente está parado, está confuso. Estourou há 2 dias atrás aí uma suspensão dos contratos de professores, né, contratados via reda, e a gente fica entristecido, porque, como você bem citou agora há pouco aí, os professores estão se reinventando, têm mais dificuldade de se reinventar para essa atual situação de aula remota do que os próprios alunos, isso é compreensível,
e ainda recebe um presente de grego como esse aí, que é uma suspensão do contrato, significa, olha, no final do mês não tem dinheiro para você. É muito delicado isso, né? É triste, né? Triste, acima de tudo. Então, a gente espera que a cidade, quando a gente fala cidade, a gente fala sobre o prefeito da cidade, seja ela qual for, não vou aqui especificar Itabuna, porque várias outras também estão nesse mesmo ritmo de, de enfrentamento de uma forma desastrosa, né? E que a gente vê que tanto a saúde já não estava preparada para enfrentar o que ela já enfrentava comumente, com a chegada de uma pandemia como essa, estraçalhou a saúde como um todo, né? Porque dengue continua a existir, zika, chikungunya, né? Todos os outros males. E na educação, que é o nosso tema, para a gente não fugir, a gente percebeu também que a rede municipal e estadual está tendo ainda um prejuízo enorme, diferente do particular, que conseguiu, no início, assustadoramente ainda, se adequar, mas conseguiu. E está enfrentando esse desafio de fechar o ano letivo. Já essa rede municipal estadual, eu estou deveras preocupado, porque não se modificou, não se inventou, não se criou, não deu publicidade, se é que fez alguma coisa, no sentido de atender esses alunos. Afonso, A gente tem um comentário aqui, deixa eu ler o comentário. pode ler. Botaram aqui. Uma TV Cidadania Municipal em rede aberta poderia ter resolvido esse curso EAD. É verdade, isso é o Kenji. Kenji é nosso amigo. Boa noite, Kenji. Se colocou com bastante propriedade, né? Talvez resolveria porque o sinal chegaria na casa dessas pessoas via TV, e aí sim, todas as aulas nos horários específicos, para as turmas específicas, e além de outras atividades, né, recreativas também, enfim. Você vê que a gente precisa realmente repensar e cuidar de estar bem antenado, bem atualizado, para uma situação como essa a gente não sofrer tanto, né? Bom, vamos lá. Você já me falou sobre a sua igreja, já me falou sobre tocar violão com seu pai e jogar futebol, e o enfrentamento que você está sentindo aí, que você tocou assim levemente, foi o distanciamento com sua namorada, né? Mas o bate-papo continua, né? Porque tem um amigo meu que disse que estava pensando em terminar o noivado. Eu falei, que é isso? Que amor é esse seu? Vai terminar o noivado, cara? Distanciamento? Então, essa questão do distanciamento foi algo que mexeu bastante comigo, porque tanto com a minha namorada, né, quanto com os meus amigos, eu sempre fui muito apegado. Eu gosto daquela aglomeraçãozinha, de conversar, né? E mexeu muito comigo, porque como eu te falei, foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. A gente não esperava por isso. Eu particularmente não esperava. Então, tem amigos aí que eu tô sem ver há não sei quanto tempo, né? A minha namorada eu cheguei a ver, mas tem amigos que eu não vejo há muito tempo. E é algo que mexe, né? Teve um dia mesmo que eu fiquei bem. Por exemplo, vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo que foi bem, né? Uma situação bem complicada. Teve um dia que eu Sim. estava na casa do meu pai, ele veio me trazer em casa, e para fazer esse trajeto a gente cruza a Cinquentenário, né? E a Cinquentenário, domingo de noite, a pracinha tá ali cheia, né? Os crentes saem do culto, vai tudo para lá comer. O povo tá ali comendo, né? Na praça. Você fala na Praça Camacan? Isso, ali na Cinquentenário, na Praça Camacan. E foi um dia que eu passei, que eu vi tudo macabro, tudo escuro assim. E foi um dia que meu coração apertou, sabe? Que eu falei, poxa, quando é que a gente vai sair disso? Porque eu pensei que ia ser mais rápido. Eu não pensei que ia demorar, assim. Eu tenho uns amigos, né? Davi e Natália, não sei se eles estão por aí, que eu cheguei a comentar com eles, poxa, a gente vai sair, eu acho que em junho as aulas já voltaram. Você tá doido? Vai demorar ainda. Só que eu criei a expectativa que ia voltar logo, né? E nesse dia foi um dia que meu coração apertou muito. Eu cheguei em casa e chorei. Falei, poxa, eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. O que tá acontecendo? Os comerciantes estão sofrendo e blá blá blá. Um bocado de coisa, sabe? Que apertou meu coração, assim. Mas com o tempo, né? Algo que Deus me ensinou nessa quarentena foi que tudo tá no controle dele.
né? Ele tem um propósito em tudo que acontece. Verdade. E a gente, de maneira tão corriqueira, tem esse convívio, né, com as pessoas e às vezes a gente acaba não valorizando, porque já é algo corriqueiro, algo que acontece ali o tempo inteiro. Então, foi um É momento que tão automático, né, que você nem sente, né, Afonso? exatamente. E foi um momento que ensinou a gente a valorizar mais esses momentos. Então, quando voltar, vai ser tudo diferente. Eu acho que as escolas, os cultos, tudo vai voltar diferente, com a máscara ainda daquele jeitinho. Mas quando, né, e se tudo for voltando ao normal, a gente vai começar a valorizar mais esses momentos de abraço, de afeto. E isso foi algo que mexeu muito comigo, né? Foi algo muito brusco, algo que foi muito rápido. O contato, uma das coisas que mais mexeu comigo foi o contato. Parar de ver as pessoas presencialmente, né? Só por aqui, pelo celular, WhatsApp, Zoom, enfim. É, eu sei que os homens de fé, e me coloco nesse grupo, estão orando bastante para que saiamos dessa pandemia tanto o mais rápido como possível, como da melhor forma possível. Mas, mesmo assim, eu quero lhe agradecer, que eu sei que você e os seus, da sua igreja, também estão de joelhos, também estão orando, e tudo isso é muito forte e muito necessário. Então, eu tenho certeza que, por conta disso, se evitou muita coisa pior, né? Deus realmente, como você citou, nunca perdeu o comando, ele está olhando por nós, sim, graças a Deus. Mas você praticava algum esporte ou frequentava alguma academia antes mesmo da pandemia? Era Ou o sedentário. seu negócio era só banco da igreja? Meu negócio Então era não só. sentiu. Eu quando cheguei em casa, para mim foi péssimo isso, né? Por quê? Porque eu sempre fui sedentário, sempre não, né? Mas eu tô sedentário ultimamente. Então, assim, ansioso dentro de casa, só fazia comer e sem fazer nenhum exercício físico. Sem brincadeira, eu engordei 6 quilos. Cheguei a engordar 6 quilos. Nossa Senhora. Agora que eu estou diminuindo, já emagreci 2, né? Mas foi difícil, foi difícil. Eu não era muito chegado, não, mas quando esse negócio acabar, eu espero, né, ter força de vontade para ir na academia, para fazer alguma coisa, porque sedentarismo é péssimo. Ou pelo menos andar, né? Pelo menos andar, pelo menos andar. Eu tenho até feito isso por aqui, mas preciso fazer com mais frequência. Então, como você não é do grupo de risco, e você me disse que aí na sua casa ninguém mas sim sua avó que iria te visitar pelo menos de 15 em 15 dias, ela agora precisou de mais atenção de vocês, do tipo, você ter que ir lá comprar alguma coisa no supermercado ou numa farmácia para ela. Então, esse movimento você chegou a fazer ou na casa dela tem alguém que faça isso? Como é que foi a adaptação dela agora nisso aí? Então, a minha Preocupação avó, dela, porque ficam muito tensos, né? sim, sim. A minha avó, na verdade, ela já tem um tempo que ela está em casa direto, né? Então, ela não sentiu tanto, porque ela não era de sair, né? Ela teve adoentada e por conta disso ela ficou muito tempo em casa. Então, acabou não mexendo, não afetando muito ela, né? Mas a gente passou a fazer mais as coisas por ela, né? No mercado, coisas que a gente até já fazia, na verdade, né? No mercado, essas coisas. Uhum. O mercado é algo bem, bem tenso, né? O mercado, acho que é É, dos lugares mais perigosos. Então, o que mudou nisso foi a gente ter mais cuidado quando for, né? Sempre álcool em gel, chegar em casa, lavar a mão, aquelas recomendações de sempre, né? Máscara. Mas em relação a isso não mudou muito pelo fato de que ela já ficava em casa direto. é. E, claro, a imunidade dela baixa, né? Foi melhor se precaver. É. Bom, geralmente quando a gente faz nossas lives, a gente dá assim uns 40 minutos de bate-papo e geralmente a gente perde até os 10 primeiros minutos se ajustando com relação à internet do convidado, a câmera fica caindo e com você a gente já com 3 minutos, né, 7 horas e 3 minutos a gente já começou a bater Pensei que esse ia papo. ser pior. Eu pensei que eu não ia conseguir. Não, ótimo, tá ótimo o Vou sinal. completar aqui mais uma coisinha, que foi bem Pois não. complicado para mim também, é que eu sempre gostei de rua, né? Sempre gostei de sair do colégio, bater perna na rua. Eu sempre fui muito de sair, sabe? Eu sempre gostei muito de comer fora. Eu sempre fui muito assim, sabe? E Uhum. isso ter tido que acabar foi algo que mexeu bastante comigo.
porque eu nunca fui de ficar muito em casa. Quando eu estava no colégio, era de segunda a sexta, né? Dia de segunda, quarta e sexta, era de manhã e de tarde no colégio, então quase não ficava em casa. Eu estava tendo pouquíssimo tempo para ficar em casa, e do nada, de repente, só casa, só casa, só casa. Então foi algo que me deixou bastante agoniado, né? Foi algo que me deixou agoniado mesmo. Mas que hoje eu acho que todo mundo, né, ou então grande parte, já consegue lidar com isso uma boa. Até porque você saindo com todo um pouquinho de casa, com todo o cuidado, sabendo onde vai, como vai, né? Claro, não trazer para dentro de casa esse vírus, é, não tem nada demais. Então, a gente se viu que o comércio fechou, mas não fechou tanto assim, né? Houveram prejuízos, sim. Mais de 40 empresas vieram à falência, decretaram o seu fechamento, houveram demissões, mas a gente viu que a cidade não parou, como aquela música do Raul Seixas, né? Um dia em que a terra parou. Não ficou tão vazio assim. Tem ficado mais vazio por conta dos decretos de toque de recolher, mas durante o dia a gente vê uma certa aglomeração. E a gente anda pela cidade e vê que alguns lojistas, quer dizer, praticamente a sua totalidade, estão sim tomando todas as medidas de fechamento ali de uma parte da loja, não entra muita gente, eles têm Mas eu o não álcool fui. gel lá disponível. Então, eles estão tendo muito esse cuidado. E, claro, como tudo mudou, os comerciantes sabem que, inclusive, vão ter que fazer uma promoção, porque o dinheiro deu uma sumida um pouco da praça. A gente não espera tanto que o comércio, infelizmente, receba tanta visita assim como dizem que vai receber. Ninguém está cheio de tanto dinheiro assim. Tem muita gente desempregada, que já estava desempregada e que agora está preocupado muito em manter ali a alimentação da sua família. E as alternativas que eu vejo com relação a fugir dessa pandemia é justamente enfrentando mais ela de frente do que se escondendo dela. Exatamente. E Falo. o comércio aberto de uma forma segura só vem a ajudar isso aí. Bom, eu vou dar uma pincelada aqui novamente na saúde, porque nada adianta você fechar um comércio, pedir para o pessoal ficar em casa, se as verbas não estiverem sendo aplicadas lá nos hospitais, nos postos de saúde, né? Nas barreiras sanitárias. Então, a gente não pode só cobrar do povo que o povo se proteja, que o povo fique dentro de casa e as autoridades que estão com dinheiro na mão não estão aplicando isso onde deveria aplicar. Não é verdade, Exatamente. Afonso? Vocês Exatamente. conversam muito aí em casa com relação a isso, a preocupação de esses recursos ainda não tiveram sido aplicados, porque Itabuna não chegou nem a fazer hospital de campanha, mas também não reabriu nenhum hospital, também não reforçou nenhum outro hospital, enfim. Esse bate-papo aí, você e sua família. Então, não só aqui em casa, mas eu acho que, pelo menos com todos os amigos, eu conversei pelo menos uma vez sobre isso, sabe? Porque foi algo que incomodou bastante, não por mim, né? Porque, graças a Deus, tá tudo tranquilo aqui. Mas tantas famílias, né, que tinham seu comércio, que dava rendazinha então, de repente, começou a parar de vender, as lojas fecharam. Isso foi algo que afetou muito eles, né? E que a gente via muito eles se protestando, a gente viu até carreata, né, pela rua. Eles queriam trabalhar. E foi algo que a gente conversou muito aqui em casa, eu com minha mãe concorda comigo, né? O comércio ele não pode ficar fechado, a vida tem que continuar em alguns sentidos. A vida não vai continuar como era antes, mas a vida precisa continuar. Então, uma coisa que eu falo é que ainda vai vir muita pandemia, ainda vai vir muita coisa. E se a gente se esconder, se fechar comércio, fechar tudo, a cada vez que houver uma pandemia, a cada vez que houver um surto, a gente é que vai surtar, a gente é que vai ficar doido, né? Então a gente tem que continuar, a vida precisa continuar. A gente não pode esquecer que enquanto a gente tem comida em casa, graças a Deus, tem muita Graças a Deus. gente aí, em questão de dias, em questão de um mês, 2 meses, a comida começou a faltar, né? Porque tem gente que acha que um auxílio de R$ 600 ajuda em alguma coisa, mas às vezes vai ajudar em pouquíssimo, né? Eu acho que é o máximo que o governo consegue fazer, acho que não tem como dar mais do que isso. É um auxílio que está dentro do possível, mas que infelizmente não alcança de maneira muito abrangente
as pessoas, né? Suficiente, né? Isso, às vezes R$ 600 era a conta de luz de muitas dessas pessoas aí, né? Era inglês de filho, era tanta coisa, sabe? E do nada começou a Aluguel. aluguel, né? Prestação de carro, de casa e blá blá blá. Então, assim, foi algo que mexeu comigo, que a gente conversou muito aqui em casa. Acho que aqui em casa, é, eu, minha mãe, a gente sempre concordou com isso. A gente não sabe, não foi a favor do comércio fechar. No início, acho que todo mundo acabou sendo, né? Por causa daquela preocupação excessiva, né? De achar que o vírus está no ar o tempo todo, mas lógico que a gente tem que ter cuidado, né? Se uma pessoa espirrar e estiver infectada, mesmo com a máscara a gente ainda tem chance de pegar e tal. Mas é uma coisa que meu pai falou comigo esses dias. Se a gente ficar com medo, a gente não vai fazer nada, né? Se a gente ficar com medo, a gente precisa enfrentar o vírus. Se a gente ficar com medo, a gente não vai fazer mais nada. Precisa colocar as caras mesmo e correr o risco, porque a vida precisa continuar. Se proteger quando dá, mas quando não der, infelizmente, a gente vai ter que colocar a vida em risco. Para mim, até ir ali no supermercado já é colocar minha vida em risco, porque eu posso estar propenso a pegar esse vírus. É Mas verdade. vou ficar sem comprar muito. Ou contrair como assintomático e passar para alguém, né? Exatamente. Não dá para parar. Tem que continuar. Foi uma coisa que não só aqui em casa, mas até nos estudos, o pessoal da igreja, a gente tem estudo bíblico, a gente costuma conversar sobre esse tipo de questão, né? Bem lá no início a gente conversava bastante sobre isso, eu com meus amigos, né? A gente conversou bastante sobre essa questão do comércio, né? Sobre essa questão de fechar tudo. No início todo mundo desabafava, né? O quanto estava incomodando, o quanto estava difícil, mas todo mundo hoje já fala o quanto se acostumou mais com essa. E realmente no início, como você falou aí, foi um terrorismo tremendo, porque você via pessoas desmaiando na China, logo depois aquele número elevado de óbitos na Itália, e aí começou a assustar todo mundo, né? Mas aqui no Brasil, a gente esperou primeiro passar o carnaval, depois de curtir o carnaval, é que vieram os alertas para se tomar cuidado. Então, já no carnaval aqui, o vírus já estava imperando e, infelizmente, essa força desse comércio carnavalesco falou mais alto. Então, o pessoal não estava acreditando e agora realmente está pagando um pouquinho também quanto a isso aí. Mas você falou sobre estudos bíblicos. E a Bíblia ensina bastante a enfrentar esse tipo de pandemia, né? São vários exemplos que a gente vê na Bíblia, e até pouco tempo atrás estava com essa invasão de gafanhotos aí na Argentina e tendendo a vir para o sul do país, e aí se falou muito, inclusive, do coronavírus com os gafanhotos, parecia um castigo bíblico, de proporções bíblicas. Também vocês citavam essas passagens da Bíblia que falam sobre esses enfrentamentos, Afonso? A gente conversou sobre tudo isso, né? A gente conversou sobre o cumprimento da palavra, a gente conversou sobre seu castigo, né? Porque a parte que muitos falam de Deus é a parte do amor, né? E Deus é totalmente amor, Deus é totalmente cuidado, né? Mas Deus é justiça, então a gente acredita assim que Deus ele precisa castigar, ele precisa, né, ensinar, e através desse tipo de situação, né? Estava olhando na estante de um médico que ele era ateu, e foi convertido lá dentro do hospital, no meio da pandemia, porque Graças a Deus. o peso é tão grande que a pessoa acaba se rendendo. Então, através desse tipo de situação, né, acaba sendo um castigo de qualquer jeito, né, principalmente para algumas outras pessoas, né, e leva a pessoa a se render ao amor de Deus, leva a pessoa, né, a se sensibilizar mais. Então, a gente acredita, sim, que seja um momento em que a palavra esteja se cumprindo, a gente acredita que seja um momento em que as pessoas, né, algumas estejam sendo colocadas em seus devidos lugares, algumas pessoas estejam enfrentando essa situação, né, por terem desafiado a santidade de Deus. A gente acredita em tudo isso, sim. Interessante, né? Que o que mais falta para o acometido do coronavírus 19 é o oxigênio, né? É o ar. E se busca os respiradores, e os respiradores que não sejam de ventilação forçada, porque eles também têm uma duração menor, como os que aqui com as ambulâncias UTIs, por exemplo. E você vê, a coisa que a gente tem mais de graça é o oxigênio e o ar, né? E agora ficou tão caro isso para quem está passando por essa crise, né, Afonso? Realmente tem que ser temente a Deus mesmo, colocar sempre o joelho, como você
no início da live falou, numa demonstração mesmo de humildade, mas humildade ao Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, exatamente. E eu creio não, tenho certeza, se a gente não tivesse colocado o joelho no chão, estaria muito pior, né? Porque a Concordo. oração a gente não merece, né? Mas Deus é misericordioso, então Ele ouve a nossa oração, Ele trabalha em nosso vida, né? Então Ele tem ouvido as nossas orações, cada joelho, cada lágrima, né? E Ele tem trabalhado, e tudo estaria muito pior, porque é uma frase que tem, né? Se com Deus às vezes é difícil, imagina sem Deus, né? Com certeza. Então, Não, e todos nós temos uma missão nessa vida, né? E você citou, eu só vou reforçar, amor ao próximo. É a coisa que mais Deus nos pede, amar ao próximo como a si mesmo. E esse momento de pandemia é que a gente viu que tem muita gente boa ainda nessa vida que nos faz acreditar que realmente sim vale a pena lutar pelo bem, vale a pena acreditar no ser humano, porque tem muita gente boa ainda fazendo muita caridade, demonstrando muito amor ao próximo, e que assim seja também, como você citou, que a gente aprenda um pouco com essa pandemia a dar mais valor àquele abraço que a gente automaticamente dava e nem sentia, mas também que dava com amor. Então, terminando essa pandemia, os abraços vão ser mais calorosos, tenho absoluta certeza, torço muito por isso, Afonso. A gente vai valorizar, Meu amigo, né? Algo que, não é verdade? tem se tornado algo corriqueiro, né? Abraços a gente dava assim, oi, tudo bom? E tal. Hoje o abraço vai ser diferente. Né? Vai ser diferente. Comemorando a vida, né? Eu vou cumprimentar aqui algumas pessoas que entraram. Por favor, por favor. Kaique Santana, pessoas especiais aí, tia Andréia, Bruna, Bruninha, Vanessa, tia Magda, um beijão aí para todos vocês. Aí, André botando aí, Afonso, meu lindo. Te amo, Dé. É isso aí, é isso aí. Hoje a nossa live traz Afonso Mozart, e um jovem de 17 anos, evangélico, muito antenado ao seu tempo, muito preocupado com o próximo, principalmente aí seus colegas estudantes das redes municipal e estadual, até pensando, né, Afonso, em esquecer 2020 e renovar em 2021 para ficar todo mundo em iguais condições. Isso foi muito bonito da sua parte. A gente quer que o próximo cresça para que essa fartura esteja sempre ao redor da gente, né? Sim, com certeza. A Andréa, né, minha coordenadora e uma mãe aí do coração que eu amo muito estar aqui na live, né? Ela bem sabe que essa questão da educação foi um desafio. Ela até pode falar melhor sobre isso para a gente. Mas, como você falou, tudo que eu queria era que todos os estudantes tivessem, né, tendo a mesma oportunidade de receber os materiais, de receber as aulas, né? Infelizmente, fica inviável para os colégios particulares, né, terem que cancelarem, fazerem tudo de novo, é mais turma no colégio, vai ser uma confusão. Mas, por outro lado, parte-se meu coração, pessoas que estudam no colégio público que vão ter que, né, correr atrás, vai ser tudo muito diferente. A gente nem sabe, eu não tenho nem como falar, porque eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que eles vão fazer, mas Deus está no controle. Infelizmente, os professores, que eu vou em defesa deles agora, não recebem nenhuma estrutura adequada, uma estrutura física adequada. Você vê que várias salas aí são assim uma sauna. Já no particular pode gozar inclusive de um ar-condicionado. No municipal e estadual viram realmente uma sauna ali durante o verão. Então a condição física já não ajuda. Às vezes a grade do ano letivo também não proporciona aos professores dar o melhor de si. Por outro lado, vem a questão salarial. Então, poxa, eles são bem massacrados, bastante massacrados. E isso reflete na qualidade do ensino. Eu sei que eles são heróis, se dedicam bastante, mas isso influencia. E o poder público apenas quer bater a meta, do tipo,
o ano começou, bora, termina de qualquer jeito. Não é por aí, né? Não é por aí. A gente está falando de professores. Para mim, os profissionais deveriam ser colocados no topo da pirâmide com relação ao profissionalismo e formando aí futuros profissionais nas mais diversas áreas. Então, fica aqui somente a minha tristeza com relação ao tratamento dado aos professores, à rede municipal e estadual, e mesmo assim meus parabéns para eles, assim como também para os professores e alunos como você da rede particular. Espero realmente que a educação, e aí vou voltar a falar de Itabuna, a educação na nossa cidade seja melhor tratada, porque é desenvolvimento humano. Não é isso, Afonso? Com certeza. Eu tenho que às vezes me segurar para não entrar no discurso, porque o convidado aqui é você, quem tem que falar aqui é você e não eu, tá? Às vezes eu escorrego um pouquinho e me alongo num comentário desse. Perdão, meu amigo, mas vamos lá, bora voltar à nossa live, que já está pertinho de terminar. Vamos ver realmente se tem algumas perguntas aqui, alguns questionamentos, para a gente não deixar de responder ninguém, mas eu estou percebendo aqui que tem muito mais carinho dado a você pelos seus, né, do que algum tipo de questionamento, porque nossas lives são bate-papos. Hoje eu quis saber de um jovem como é que está enfrentando essa pandemia junto com seus pais, com seus avós, né, o distanciamento com, no seu caso, o pessoal da igreja, além do pessoal da escola, e você realmente, fora o horário que você está se perdendo, né, dormindo tarde e acordando tarde, né, você deu uma empurradinha para frente. Fora isso, o resto é só não olhar para o sofá, né? Não posso olhar para o sofá, para a cama. Tem vezes que acontece. A Andréa, minha coordenadora, está aí. Ela puxou minha orelha esses dias porque eu não estava entrando nas aulas, que eu não estava conseguindo acordar a tempo, né? E outra coisa que acontece às vezes é que eu até entro na aula, mas eu acordo já, a aula já acabou, eu não peguei nada porque eu cochilei. Muitas vezes. Bom, tem pergunta aqui, Tem, bora cumprimentar ver o aí. professor, meu amigo Felipe Vamos lá. Franco, lindo e maravilhoso. Gabi, minha irmãzinha do coração. Milena Berma, minha amiga que entrou aí também. Minha amiga Mariana falou aqui que até tem ventilador nas salas dos colégios públicos, mas funcionar que é bom nada. Esse é o Então, problema, é o descaso, né? E Michele colocou aqui, o Brasil perderia uniformizar a educação e os filhos de todos os políticos deveriam estudar em colégios públicos. Mariana colocou, senhor Afonso. talvez se fosse isso aí que a Michelle falou, a qualidade estrutural nas escolas públicas seria bem melhor, né? Bora levantar essa bandeira. Vamos levantar essa bandeira. Com certeza, é preciso, isso aí é um fato. Mariana colocou aqui, senhor Afonso, o que acha sobre a importância da tecnologia nesse período tão diferente em nossas vidas? Bom, é uma pergunta boa, né? É muito importante, tem sido e continua sendo muito importante, porque é a maneira como a gente vai continuar junto, mesmo sem estar, né? A gente vai continuar junto na igreja, a comunhão, na minha opinião, não é a mesma do que estar ali todo mundo juntinho, mas a gente está por aqui, a comunhão não acaba. No colégio as informações continuam chegando, o ensino continua chegando, nas amizades, os relacionamentos continuam sendo mantidos por aqui, né? Então, realmente é muito importante nesse período de pandemia. É também um modo de nos distrairmos. Eu, particularmente, assisto pregações pelo YouTube, sabe? Eu tenho acesso a vários tipos de materiais por aqui, até mesmo a congressos. Tem muita gente fazendo cursos, se formando, né? Ganhando certificado por aqui pelo celular. Então, desencadeia uma importância muito grande aí para a vida continuar, né? Não vai ser da mesma forma que pessoalmente, mas a vida acaba continuando de alguma forma por aqui. Então tem essa importância. Mas em contrapartida, é algo que pode acabar nos prejudicando. Eu já cheguei a dormir com dor na vista porque passei o dia todo no celular, né? A gente estava numa reunião do colégio esses dias, uma das coisas que a coordenação citou é que o tempo das aulas foi reduzido, um dos motivos porque o aluno não consegue ficar muito tempo assistindo aula. Isso prejudica a Bem produtividade, colocado, bem colocado. né? Então, em contrapartida, é ruim por isso, e é ruim porque a gente acaba criando, às vezes, se não tiver um equilíbrio, uma dependência muito grande do celular, do computador, né, de estar aqui o tempo todo.
Então, né, talvez a gente tenha se apegado de forma que a gente não era apegado antes da pandemia, e quando a pandemia acabar, quem sabe se não vai pegar um pouquinho, a gente não vai ficar ainda muito apegado aqui no celular, né? Muito ligado, né? Muito importante, não teria como ser diferente, mas com todo cuidado, né, para não criar um apego exacerbado. Eu mesmo, eu sou suspeito para falar, porque eu fico no celular o dia todo. Pronto, vamos colocar uma lentezinha aí. Eu de vez em quando descanso tirando-a, mas o tempo todo com ela aqui para justamente minimizar isso que você acabou de falar. Bom, querido Afonso, já estamos vencendo o tempo da live. Agradeço a você por ter aceito o nosso convite. Foi fantástico. Você parece que é veterano em live. Você deu um show em live hoje. Foi muito fácil para você, tá? Então, eu acho que você tem que entregar o jogo. Você já é veterano de live. E muito obrigado pela sua participação. Ó, o que minha amiga botou aqui. Pandemia acabar, vou virar peregrino em casa. Rapaz. Então, irmão, foi a primeira live. Foi a primeira live que eu participei, assim, alguma live séria, né? Assim, de falar para outras pessoas, né? Sem ser aquelas lives do Zoom, do Google Meet, que ali eu já tô acostumado. Mas essas lives aqui pelo Instagram foi a primeira live que eu fiz, né? Fico feliz que eu não tenha ficado nervoso. Eu pensei que ia ficar nervoso, não fiquei, foi tudo tranquilo. E agradeço pelo carinho, agradeço pelo convite. Agradeço por cada um que assistiu, que passou por aqui, que ficou até o final, tanto faz. Foi muito importante e acrescentou muito a presença de vocês. Tem um comentário aqui também. Tem. Nós temos aqui 25 segundos. Vamos embora ver esse comentário da Michele, né? E ela reforçou aí o que a gente já estava até falando, né? Da importância da internet e de equipamentos para que essas pessoas possam ter todo esse acesso que deveriam ter. Bom, faltando agora 7 segundos. Afonso, fica com Deus. Deus te proteja sempre. E a todos.